Pô, então você está fazendo todo esse processo de maneira perfeita. Você tem lá os ferramentais, você tem a equipe preparada, a equipe executa tudo, mas seus indicadores não melhoram. O seu MTBF não melhora, o seu MTTR não melhora. Então você vai observar lá no micro, será que tudo que está programado para eu executar naquela máquina é o suficiente para evitar com que ela pare de funcionar? Talvez você esteja lá no carro e dentro do seu plano de manutenção tá só apertar os parafusos da roda. Só que não tá lá para você conferir se a roda tá lá com os cabelinhos, se tá com os detalhes, entendeu? Então, isso tem que ser acrescentado, são melhorias. Só pode chegar nesse nível se você tem o básico bem estruturado e a rotina bem feita, né? Cara, essa é a pegada. Aí um ponto que você colocou aí que eu peguei bem, por exemplo, quando você vai apresentar a ideia da questão do fluxo contínuo de manutenção, tem que ter uma pausa, uma parada para fazer a manutenção de fato. E aí, quando você vai fazer a manutenção e percebe que quem está fazendo a manutenção não está preparando as ferramentas antes, não está separando tudo que precisa para executar, esse tempo de parada ele vai ser muito longo. Sim. Então, quando você realmente vai nesse ponto-chave, que é preparar tudo antes para executar a manutenção rápida, e esse é o ponto. Por exemplo, lá na ferrovia, quando a gente faz uma programação de parar uma linha para uma manutenção, o prazo ele é contado. Se determinar lá que vai ser 5 horas de manutenção, tem que ser 5 horas. Se passar de 5 horas, é a operação ligando, é todo mundo entrando em contato para pressionar. Cadê que a manutenção realmente iria cumprir nesse prazo? Então, isso é fundamental. Eu estou tentando lembrar aqui a época que eu era técnico, tá? Existia um gargalo muito grande em várias dessas etapas desse processo que você trouxe. Primeiro, questão de separar material. Isso não acontecia, então você ia lá da manutenção, você abria a máquina, aí a partir daí você ia ver o que você ia precisar, depois você ia ver se tinha lá no almoxarifado, não tinha um histórico do ativo, não tinha um histórico falando, cara, esse ativo você vai precisar de trocar tal peça. Não, literalmente abre a máquina e vê lá o que tem que fazer. Segundo gargalo que tem, não tem um sistema de manutenção, então todas as OS era papel físico, então você ia lá e anotava a caneta, muitas daquelas informações acabavam se perdendo, não geravam um histórico do ativo. Então, muitas das vezes, na segunda etapa de manutenção, um segundo fluxo de manutenção, o cara ia lá executar e ele não sabia o que eu tinha executado antes. Então, assim, existia uma série de gargalos nesse processo. E quando a gente fala hoje do ponto de vista de Lean, você vê que a gente não fazia o básico, né? Então, o Lean ele não é algo fora do comum, algo extraordinário. É simplesmente fazer o que você já faz hoje de uma maneira estruturada e organizada, né? E quando você pensa assim, fica um pouco mais fácil até de vender um pouco mais a ideia. A ideia é justamente... Essa é a abordagem que a gente faz e vocês trouxeram vários exemplos muito bons, que é a questão assim... Por vezes, e eu vejo que tem as funções, tem a função da engenharia de manutenção, a função do planejamento, mas a execução é onde está realmente agregando valor. Como está falando a questão do técnico, do cara estar frente à máquina para fazer as atividades que precisam ser feitas, ali vai garantir a confiabilidade. Então, o que o planejamento e a engenharia de manutenção são áreas de apoio de staff para que a execução consiga desempenhar bem o seu trabalho. Perfeito. E o que acontece muito, principalmente na questão de análise de baixa produtividade do corpo técnico, e muitas dessa baixa produtividade está relacionado com uma falha no planejamento. Não especificou bem a atividade, não colocou todas as atividades que precisam ser feitas, não mapeou claramente as ferramental, as peças e assim por diante. Não conseguiu prever todas as atividades que ia ser feito, o time de execução vai acabar sendo penalizado, né? Não tem a peça, não tem a ferramenta. Daí entra pontos que o cara vai ter que fazer lá a utilização de uma ferramenta de forma inadequada, daí está comprometendo a segurança. Mas é a pessoa que está ali, o técnico, o mecânico, eletricista, lubrificador, instrumentista, é o cara que está realmente fazendo o trabalho que agrega valor. Então, fortalecer e dar voz para quem está executando é o ponto-chave do Lean. Então, a engenharia, a PCM, a gestão é apoio para conseguir fazer a otimização do trabalho de quem está realmente ali no front, ali realmente interagindo com os equipamentos, sabe?